Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar sobre livros que foram marcados como repetitivos por terem em sua base fanfics. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Durante a semana passada e também nesta semana, muitos bookstars no Twitter e em muitas outras redes reclamaram bastante sobre a escritora Ali Hazelwood, a autora do best-seller praticamente mundial A Hipótese do Amor, sobre o fato de que os livros lançados recentemente possuem diálogos idênticos ao já citado, e que o enredo, apesar de mudar em alguns pontos, segue sendo repetitivo, pois a base fundamental das histórias recentemente lançadas pela mesma autora segue sendo a mesma. Dentro desse assunto, muitas opiniões divergentes foram ditas. Mas como os nossos episódios só duram 1 hora, hoje nós vamos nos concentrar em duas delas. Primeiramente, a dos bookstars, é óbvio, pois são eles que fazem a audiência desse programa. E segundo, nós vamos focar no ponto em que alguns autores levantaram. Que é o ponto, abre aspas, essa autora é revolucionária. Essa autora encontrou a fórmula do sucesso, fecha aspas. Mas antes da gente seguir em frente, eu quero avisar vocês que a Sally entrou em semana de provas, então, por isso, ela vai andar sumida de alguns dos nossos episódios daqui pra frente, mas eu acredito que ela retorne daqui a 15 dias. Então, para começar, vamos a algumas informações importantes. Sobre os lançamentos da autora Ali Hazelwood, são fanfics dos personagens Kylo Ren e Rey da franquia Star Wars, mais presentes ali nos episódios 7, 8 e 9. Para dar uma resumida, para quem não conhece Star Wars. E o plot que existe entre esse casal... Não, sim. Eles se beijaram, cara. Sim, olha, eles se beijaram, mas assim, você vai dizer que eles sobreviveram como casal pro próximo episódio? Não sobreviveram, não, então pô. Canon, né? Aí é canon, só não é 100% mais porque ele morreu, né? Então, é isso que eu tô te dizendo. Ele vai ficar fazendo o que com esse casal agora que ele morreu? É um casal parcial, é um casal canon, porém, o Kylo morreu. Então, foda-se. Não, olha só. Quando você beija amiga, é eterno enquanto dura. Tá bom. Não, peraí, feio? Feio não, como assim feio? Feio, ele é feio. Ok, se tocar os Drummond de Andrade já Seu nariz é feio, Yasmin. É feio! Para de falar. De quem? Do Adam Driver? Uhum. Eu também acho. Você acha que ele é feio pra caralho? Ele é muito feio. Nossa, ele é muito charmoso. Gente, ele é charmoso não quer dizer que ele é bonito, Anny. Sim. Eu não sei qual é o significado da palavra charmoso, então. Então, segue o fluxo, gente. Deixa eu voltar a falar minha fala, pelo amor de Deus. Tá bom. O trope dentro deste bendito desse casal é comum a muitos outros casais que aparecem nos universos de fantasia, ficção científica e ficção em geral. Que são dois opostos destinados a se matarem em uma guerra que acabam se apaixonando por motivos alheios a esta guerra. Esse trope é bastante popular na chamada literatura feminina, entre aspas, que é a literatura escrita por mulheres e direcionada para mulheres. Além de que, esse mesmo trope se faz presente nas categorias que nós conhecemos como novos adultos, ou NA, e juvenil, que também é conhecido como Young Adult. Com imensa frequência,
nessas duas categorias. E todo ano elas vendem milhares e milhares e milhares de cópias de livros diferentes, de autores de diferentes partes do mundo, com a mesma premissa. Pois essas leituras também se enquadram em meio às chamadas leituras fáceis, entre aspas, que são rápidas e costumam ser somente divertidas, que é aquela literatura que não vai te fazer pensar. Tem algumas exceções no meio, mas a grande maioria não é para te fazer pensar muito. Eu vou abrir para que as meninas falem sobre outras escritoras que passaram pelo mesmo tipo de processo, mas antes disso eu quero deixar claro. O tipo de reclamação que eu vi das bookstores das redes sobre esse assunto cai dentro da categoria de reclamações inúteis, que é a reclamação sem efeito. Porque não importa o quanto essas pessoas reclamem sobre os diálogos com Picola, sobre os enredos que são produtos de uma fanfic e não tiveram edição para parecerem mais rebuscados, sobre a falta de inovação da parte da autora em outros livros, não vai adiantar nada, porque daqui a alguns meses ela vai lançar outro e a maioria vai continuar comprando. Ok? Não vai adiantar nada. É verdade. Eu até falei isso no Twitter essa semana, porque veio a treta dos clássicos, né? Que eu falei, gente, quando você começa a ver que a leitura não passa de um hobby, ela tá lá pra ser seu entretenimento, você não tem mais essa discussão, tá ligado? Porque ela não Eu não disse que a leitura em si é inútil. Eu disse que a reclamação das pessoas é inútil. Não, amiga, é isso que eu tô te falando. Quando você começa a perceber que a leitura também é um hobby de entretenimento, como uma série, pô, ninguém vai virar falar pra uma série, tá ligado? Ah, mas essa série é igual a outra que a fulana escreveu. Porque se fosse outra, a Shonda Rhimes estava lascada. Tadinha da Shonda. Tá? Tava lascada. Porque assim, ela até faz umas coisas diferentes, mas aí as coisas dela sempre se contornam ali no meio, entre tanta coisa que acontece numa série, acontece em outra. Pô, ninguém fala isso. Aí com o livro, sim, todo mundo quer falar. Mas enfim, eu ia porque começar falando sobre fanfic. No caso da Shonda, já que você puxou aqui, no caso da Shonda, ela ganha uma vantagem que os públicos dela que ela atinge são bem diferentes. Porque, assim, o público que assistiu Scandal não assistia Grey's Anatomy, tá? E o público que assistia Grey's Anatomy não assiste Bridgerton. Então você não vê, ninguém vai perceber. Porque ninguém assistiu as três. Sim. Entendeu? Mas aí, ao mesmo tempo, a gente tem, puxando a Shonda mesmo, a mesma pessoa que fez Grey's Anatomy e assiste Grey's Anatomy, no caso, ela assiste também o Private Practice, que é a série spin-off da Edison, que é basicamente uma continuação de Grey's Anatomy. Mas, enfim, essa não é a questão, porque eles nem reclamam por isso, porque gostam de Grey's Anatomy. Exato. Eu queria começar aqui falando que, gente, fanfic, ela existe há tanto tempo que não tem nem como contar. Ela existe desde que o mundo é mundo. E, assim, fanfic, ela, às vezes, ela ultrapassa uma bolha que a gente acha que não acontece. Por exemplo, o Whale, por exemplo, já é censurado na China. Entendeu? O bagulho é complicado. Só que eu acho um pouco incoerente a galera utilizar o termo, isso, tipo, de fanfic pra justificar o fato de que a senhorita ele, né? Ari Renzaúde. Brasil. A Ari, ela faz, tipo assim, os livros delas derivaram de fanfics, é por isso que os livros delas são parecidos. Não, não é por isso, não. É porque ela pegou um casal e simplesmente copiou a mesma coisa que ela fez no livro e transformou numa outra fanfic. Mas a coisa é a mesma. É por isso que a gente vê tanta comparação entre as duas de ser parecido. Mas existe um ponto aqui que a gente precisa falar, que a razão do amor e a hipótese do amor, eles têm trechos idênticos. E eu acho que é aí que a galera começou a ficar brava. Tipo assim, essa mulher só escreve a mesma coisa. Porque tem trechos idênticos. Cara, os títulos, assim, são muito próximos também. Então eu não sei se isso é proposital proposital ou não, entendeu? Eu acho que
Cara, eu não sei, mas tipo assim, aquele trecho do ai, eu quero te comer, eu posso te comer, é ruim. É igual. É E igual é igual. Mas ele pode pedir permissão. Pedir permissão, aliás, é legal. Porque pedir permissão. É verdade. se ele não pedisse, Permissão, é que se ele não pedisse permissão, aí sim que a gente ia ter um problema, Yasmin. Ia ter cometido Sim, tem como pedir permissão de uma forma mais bonitinha, sabe? A autora sabe fazer isso, eu acho, no nome disso. Mas, amiga, eu vou dizer um negócio. Eu até acho que pro papel do Adam, é Adam, né? Eu adoro o livro, mas esqueci. Acho que é Adam, sim. O papel do Adam, pra mim, fica coerente. Só que, assim, ela transportar isso pra outro personagem, a mesma cena, a mesma fala, eu acho esquisito, tipo, porque todo mundo falou que o Levi não tem nada a ver com ele. Tipo, que o Levi é um pouco bem mais babaca. O que eu Da mesma forma, sabe? tava esperando o livro que o pessoal chama de babaca é o Levi, entendeu? Da mesma forma, do mesmo negócio, tipo assim, porra, literalmente, eu quero te comer. Aí depois vem, posso te comer? Pra quê, sabe? Porra, A pessoa tem capacidade de fazer uma coisa diferente. E não é questão de, não, porque é uma fanfic. Gente, as fanfics não são todas iguais. Você pode ler fanfics diferentes do mesmo casal, você pega lá, bota o mesmo casal, tem 500 fanfics de diferentes, coisas de formas extremamente diferentes. Tanto na forma de personalidade dos próprios personagens, inclusive é um negócio que eu tava vendo, mas não era nem relacionado a chip nem nada, que estavam falando sobre a AU de um outro fandom. Que, cara, quando uma AU é muito, um fandom é muito grande, tem muitos trabalhos relacionados a ela, e ela não se comunica muito, vai ter várias interpretações do mesmo personagem. Tipo assim, a gente tem, por exemplo, a gente pode botar o Adam, ou o Kylo, por exemplo. A gente pode ter uma fanfic que trata a personalidade do Kylo de uma forma um pouco mais passiva, mas no sentido de ser mais amável com a Rey, e você pode ter uma fanfic que trata ele como um grande filho de um filho da puta. Entendeu? Então, assim, da puta. Isso não é desculpa, sabe? mas eu tenho. Agora vem a crítica. Eu acho que existem certos fandoms que a boa parte das fanfics são muito parecidas. Que a gente, porque assim, eu não tô falando que são todas iguais. Inclusive, gente, fanfic tem um vasto, tipo, dependendo do filme que você tá, tem várias coisas que dá pra você fazer de diferente. É por isso que existe um universo alternativo e como as pessoas recriam as coisas. Mas existem universos onde a maioria da galera, eles usam um perfil pré-pronto. Que aí você já tem não, nada muito do que aprofundar fora o seu plot. Então aí você, por exemplo, aí entra Naruto, por exemplo. Naruto, a gente já tem um plano de fundo, que é Konoha. A galera gosta muito de fazer correlacionado ao anime. Então você não vai ver coisa tão diferente. Então você vai ver bastante eles em missões, vivendo a vida deles ali no meio do mundo ninja, com pré-definições. É porque, no caso, por exemplo, de Naruto, a gente já tem as personalidades. E a galera, às vezes, usa a personalidade do anime pra basear fanfic, não aprofunda muito. Sim. Então, assim, existem casos e casos. E Naruto, vocês vão encontrar Eu não sei se é o caso do fandom. Acontece. E como exatamente. Ali. Por exemplo, o chip vocês podem odiar, mas vai ter que engolir, que é o Canon, né? No caso de Sassu Saku, eles têm uma variação de fanfic que eu não tava nem falando disso aí, não. Me impressiona. Não, amiga, eu não tô falando de você, não. Eu tô falando de quem é fã de Naruto, isso aí tá? é moleza. As pessoas precisam engolir. Porque o fandom é enorme, tem uma variação de fanfics que tem de todos os tipos. Sim. Mas eu entendo que uma maioria é focada naquilo. E o Sasuke voltou da punição que ele tinha com ele mesmo, agora ele tem que recuperar o amor da Sakura, o amor da Sarada. Tem muita fanfic assim que é muito parecida. Então, assim, eu não sei se é o caso de Star Wars, ou no caso desse casal aí, entendeu? Que as pessoas fazem
fanfics muito parecidas. Mas eu acho muito esquisito que ela, em específico, né, faça fanfics muito idênticas. Porra, eu entendo, a coligação dos títulos serem muito parecidos, eu entendo, por conta do foco dela, ela fala muito sobre ciência e tudo mais, beleza, você vai mudando, né, a área dela e tal, mas, pô, a capa, todas as capas são parecidas, e não é nem de estilo de capa, não, você pode colocar todos os 3 personagens, os 3 casais são muito iguais. É porque são baseados nas mesmas pessoas. Aí fica muito difícil. Baseado nas mesmas pessoas. Mas eu acho que isso não é. Eu acho que isso não é muito. Desculpa, amiga. Eu acho que não é muito desculpa isso. Isso em específico. Eu acho que isso foi. Eu não lembro quem falou. Acho que foi a Sally mesmo, no áudio que a gente tava mandando. De editor em primeiro lugar. Mas eu também acho que é uma falta da própria autora de querer aprofundar aquilo. Pra ela, tá maravilhoso, gente. Ela tá ganhando rios de dinheiro. Sim. Mas assim. No caso das capas, aqui no Brasil, não sei em outros países, eles só copiaram as artes originais. Não mudaram porcaria nenhuma. Americano. Uhum. Entendeu? Então, assim, a base é a mesma. Caras de cabelo preto, menininhas de cabelo colorido. Seja castanho, rosa ou castanho de nulo. Caras de cabelo preto, menininhas de cabelo vermelho. Só uma que diferencia de todas as outras. Que é a capa de Stuckville, que é um cara louro. Mas o resto são todos E a menina de cabelo brancas. curtinho? São todos capas com pessoas brancas, com esses cabelos que eu acabei de descrever pra vocês. Aí teve uma questão lá que eu nem ia trazer pra cá, mas antes de mostrar a palavra pra Yasmin, de algumas pessoas reclamando, não entendi por que essa reclamação apareceu, mas entre as bookstands, de que as representações de pessoas racializadas presentes nos livros que a Ali, ou Ellie, Hazelwood escrevia, quando não eram estereotipadas, eram em representações completamente secundárias que de nada serviam. Sim, exatamente. Como o caso da melhor amiga da Olivia. Eu falei aqui, lá no episódio que a gente gravou Você Perdida, se você não ouviu, volta lá pra eu ouvir falando isso, e outras coisas que foram importantes ditas só também, que branco nenhum tem a obrigação de escrever sobre personagem racializado. Assim como pessoa preta... Ainda mais se não vai aprofundar, né? Assim como nenhuma pessoa racializada que escreve tem a obrigação de escrever sobre pessoa branca. Essa obrigação não existe. Porque a maioria das vezes, quando o branco escreve bosta. Então é melhor que não escreva. Eu sempre falo isso. Então por que vocês estão exigindo que ela amplie a cartela de cores, né? Se vocês já sabem que vem bosta por aí. Entendeu? No bate. Mesmo que não venha, amiga, vai vir a mesma coisa. Não é que vai mudar alguma coisa só porque a pessoa é branca ou preta, né? Não vai mudar nada, vai vir bosta. Não, e eu falo, assim, alguém esperava alguma coisa diferente disso? De verdade mesmo, alguém esperava, tipo, alguém olhou as capas e a proposta desse livro e... Eu sei que eu vou ter que jogar um livro pela capa, mas alguém... seja sincera, você olhou pra isso aqui e você esperava alguma coisa diferente disso? Não, mas eu não leio esse gênero, então pra mim cagou. Não, mesmo você não lendo esse gênero, a gente vê a proposta do livro, vê quem escreveu foi uma pessoa branca. E só tem personagens brancos como protagonistas. Alguém esperava alguma coisa diferente? Não, cara. Mas assim, existe esse... Eu nem sei qual é o nome que se dá pra isso, mas existe essa expectativa entre as pessoas hoje em dia de que o mundo tá mudando, as pessoas racializadas estão sendo mais bem vistas agora, estão sendo mais inclusas em narrativas agora, então é meio que obrigação sua, se você não quer parecer racista, você pelo menos colocar entendeu? De fato ela coloca, né, que é o personagem secundário dela. Entendeu? Então assim, é só aquela passada de tipo assim, eu não sou racista, tá gente? Tem um asiático aqui. Tem um gay aqui, ó. Tá vendo? Um gay. Não sou homofóbica, tem um gay aqui, tá vendo? Ó, tá vendo? É o melhor da protagonista.
Exato, mas é Melhor amigo da justamente. protagonista, inclusive os dois. Mas assim, ninguém liga pra essa segunda parte, porque tem uma ali pra não passar em branco, tá ligado? Entendeu? Amiga, eu também acho que tem um ponto muito específico aqui nesse meio em que você falou, de que a gente tem que lembrar que a maioria ali dos bookstans que estão ali, né, na comunidade são pessoas brancas. Sabe? Eles reclamam, mas é uma reclamação tão rasa, tão assim, superficial. Ai, começou o cult. Olha, gente, eu acho um absurdo ela não fazer isso. Ela fazer isso com os personagens, fazer um personagem secundário. Aí você vai ver a lista de leitura da pessoa, não tem um autor negro ali. Mas Véi, reclamando ela tá. mas isso aí é normal. Não deveria ser, mas é normal. Mas é incoerente, né? Você tá cobrando de uma autora branca algo que um autor negro faz e você não consome. Mas é porque eles querem consumir os brancos sempre. Entendeu? Entendeu? Mas eu acho Eles não querem dar né? o seu dinheiro para pessoas pretas. Eles querem dar dinheiro para pessoas brancas que fazem coisas similares ou coisas medíocres se equiparando a pessoas pretas. Cara, é por isso que aquela autora lá de Vergonha é a maior gênia da face da Terra. Ela é uma mulher negra que só escreve sobre Ela conseguiu driblar a coisa história. de branco e ela é rica por causa disso. Ela conseguiu driblar a história, mas existem poucas como ela. Então, assim, a gente tem que começar a olhar para as consequências além disso. Mas antes, a gente pode falar de Vergonha em outro momento aqui. Yasmin, o microfone é seu, por favor, fale da Kiera Cass, fale de A Seleção, porque eu sei que você tá esperando pra fazer isso. Ai, gente, sendo sincera, até eu tô cansada de falar de seleção. Mas assim, a seleção é um caso à parte, né? Porque é medíocre. Mas não é baseado em fanfic, né? Foi uma ideia meio que original da querida. Tudo bem que depois disso, essa foi a única ideia original que ela teve. Depois ela não teve mais nenhuma ideia. Cara, mas assim, tem muita gente depois ela que copiou diz... e copiou, né? Tem muita gente que diz que A Seleção é fanfic de Jogos Vorazes. Não, mas... Nossa, amiga. Eu não sei da nem onde fudendo, veio isso. Nem fudendo. Mas tem gente que fala isso. Com certeza. Não sei de onde tiraram isso. Isso vem do argumento de que toda distopia com o conceito de castas e desigualdade social pós-Jogos Vorazes é uma cópia de Jogos Vorazes. Não é mentira, mas não chega a ser uma fanfic de Jogos Vorazes, não é igual. Os Jogos Vorazes só botou aquele negócio de castas e discussão política, e aí o pessoal vai, legal, aí veio essa leva de, tipo, feios, Divergente. Né? Divergente também. Divergente, Maze Runner, sabe? Se for nesse raciocínio, Maze Runner Divergente também é fanfic de Jogos Vorazes, sabe? E não é o caso. Tipo assim, a Kiara Cass, ela achou uma fórmula, né? Ela descreveu, deu certo, e aí os outros livros dela são fanfics dessa fórmula dela. Entendeu? Ela se autocopiou a si mesma. E assim, isso se repete na continuação de a própria seleção, né? A herdeira. Seleção, isso. E tipo assim, a sereia, essas coisas assim, sabe? Que é sempre aquele negócio do triângulo amoroso, da protagonista, que ela é, né, meio... eu sou diferente das outras meninas, e yara. E assim, capaz de ter ido... Capaz não, né? A gente já viu pela sinopse que isso foi até nesse livro novo dela, que foi por horrores, kkk. A Prometida. A Prometida, que ninguém se importa, kkkkk. E assim... tem outro também, não é? Tem o que a capa é horrorosa e tem o que a capa é ok. Eu esqueci o nome do outro. Mas, assim, é aquilo que eu falei. Não chega a ser fanfic, mas é muito meio que precursor um pouco dessa coisa que a Ali fez. Sabe? De tipo, achou uma fórmula e ficou seguindo a fórmula dela. Isso tá errado? Isso não tá errado, gente. As autoras fazem o que quiserem e vocês contam o que vocês quiserem também. A questão é que, assim, eu não sei por que estão reclamando, porque, assim,
Quem tá reclamando disso é quem consome o conteúdo dela, e o conteúdo dela sempre foi isso, sabe? Tipo, é tipo, sei lá, eu consumo. Eu sei que é esdrúxulo falar, mas assim, sei lá, eu tô assistindo o filme do Michael Bay e eu reclamo de explosão. O que eu tô querendo? Porra! Não faz sentido, sabe? Tipo assim, você tá querendo profundidade, tá assistindo o filme do Michael Bay, tá lendo Ali Hazelwood. Ah, vai tomar no cu. Ah, porra. Ah, amiga, mas eu acho que tem uma diferença entre a Kiara Cass e a Ali. Bem grande, inclusive. Não, existem diferenças, assim. Eu só falei pra ela citar a Kiara pra poder dar mais um exemplo de autoras que são acusadas de ser repetitivas. Só que a Sana Claire também entra nesse embalo. Que é a autora da saga de Instrumentos Mortais. Então, assim... Sana Claire é um caso... E veio de fanfic, incrível. Isso. É, não, o original é quem mesmo que eu esqueci? Harry Potter. Harry Potter. Pois é. Não, olha só, eu vou dar uma de diabo aqui, ó, escuta. A Cassandra Clare, a questão da repetitividade dela é que ela entrou no mundo de Shadowhunters e não saiu mais dessa porra. Exato, ela tá desenvolvendo o mesmo universo há mais de 10 anos. E eu não tenho, sinceramente... Exatamente, ela é uma pessoa genial. Desculpa, gente, eu não gosto, mas assim, ela é uma pessoa genial. Ela fez, porque assim, em vez dela repetir o mesmo plot, ela montou o universo e dali tá saindo o livro até hoje. É isso. Diferente, só uma questão, por exemplo, tu vai ler Shadowhunters, aí depois você vai ler Peças Infernais. São duas leituras extremamente diferentes. Eu não gosto de Peças Infernais, mas assim, é o mesmo universo, mas é aquilo, tem muitos aspectos diferentes, sabe? Sim, um é uma pré-história a Shadowhunters, tem um que é uma pós-história a Shadowhunters, então assim... Pai, filho de fulano, que não sei o que, de ciclano. Exato. Ela foi, a gente falando que, elas acharam, por exemplo, a Ali e a Kiara, elas acharam a fórmula, mas a Cassandra, ela realmente foi inteligente de, estou no universo que eu conheço, domino as coisas do universo, e eu vou fazer livros disso daí. Exato. É a zona de conforto dela, ela tá produzindo bem, enquanto ela ainda estiver viva e criatividade pra fazer isso, ela tá indo bem, isso. E outra, ela não faz só isso, inclusive. Ela tem uma série também infanto-juvenil com a Holly Black, que também é sobre fantasia e tal. Mas assim, eu acho que a diferença entre elas é que eu acho que a Cassandra Clare, ela não é que ela, tipo assim, planejou tudo aquilo. Ela só criou um universo que, para uma série só, tanto é que a primeira versão de Shadowhunters, não é? Era pra ter 3 livros. E ela e ela começou a dividir. Porque ela percebeu que no final, o mundo que ela criou, aquele plano de fundo, era muito longo. E que ela poderia distrair até o suco de uva. Exato. Entendeu? Agora, eu trago uma outra, porque eu lembrei agora, quando a Yasmin citou a Kiara Cass, eu lembrei de quem? Da Lauren Kate. Nossa a Lauren senhora Kate fez a saga de Fallen, tá bom? Ela tentou emplacar outra coisa, Sim. mas era a mesma coisa que Fallen. Só que diferente, porque era passar também uma coisa meio sereia, meio Atlantis e tudo mais. E não deu certo. E segue a vida aí, porque depois disso a menina não conseguiu emplacar nenhum outro a livro, gente assim. tem outros exemplos dessa vibe de coisas góticas também, que é a autora de Academia dos Vampiros, que eu vou pegar um exemplar pra ler o sobrenome dela, porque eu sempre esqueço como é que é o sobrenome dela, peraí. Richelle Mead, que ela fez 12 livros da Academia, né? Que é a primeira saga. E depois ela fez mais 12, que são de outra saga, mas também sobre vampiros. E aí depois ela fez uma trilogia que também são sobre vampiros, mas são os vampiros de outro universo que têm poderes ligados a elementos, tipo água, gelo, fogo, essas paradas assim. Então, assim, ela tá sempre, a Richelle Mead tá sempre escrevendo sobre vampiros em situações distintas, mas sempre sobre vampiros. A gente pode pegar de exemplo também a Holly Cara, Black. lembrei também. A Holly Black? Você acha, amiga? Eu acho que, assim, agora, tipo, eu não sei se vocês sabem, mas, tipo assim,
no universo de The Cruel Prince tem, tipo, 6 livros. Não sei se você sabe disso. Eu só conhecia 4. Não, tem 6 livros. E Não, assim, mas aí ok, que é um universo compartilhado, o estilo que a Cassandra Clare fez. não, Mas não pode dizer. Mas não pode dizer que a Holly Black, tipo, fez fanfic de, sei lá, Barbie, o Mundo das Fadas e ficou reproduzindo isso. 500 Não milhões. duvida não, não duvida não. Quer ser outra fanfiqueira. inclusive, eu lembrei de você que eu vi um pessoal contando uma fanart do Cardan e um outro homem perguntou, gente, ele é uma ratazana? Cara. Eu ri. Ai, eu É tweet triste. louco. É muito triste. É muito triste. Ai, gente. Eu vou avançar Outro de nome, bloco. queria puxar aqui. Ah, Queria puxar outro nome. Esse é velho, tá, gente? A PCcast de House of Night. nossa, eu nem lembrava disso. Daquela série lá. Nossa, essa daí. Ela, inclusive, ela fez livros com a filha dela, até dá com pau. Entendeu? Não sei se. Nossa, velho. E não, inclusive, elas têm livros até hoje juntas. As Complicado, duas. hein? E é sempre sobre a mesma história. Inclusive, House of Night também é um livro que tem 12, né? 12 livros, não é? Eu acho que sim, mas eu não tenho certeza, não. Eu vou vir ver aqui. É Marked, Betrayed, Chosen, Indomada, Haunted, 1, 2, 3, 4. Tempted, 5. Burned, 6. Putz, grilo. Contei 10. 7, 10 aqui. que é Despertada. Mas acho que tem mais. 8, Destinada. 9, Escondida. 10, Revelada. 11, Redimida. Uhum. 11. Parou com 11 aqui. Que São foi em 12. 2014. Eu vou tentar achar o número 12 aqui. Calma aí. Acho que tem mais um. Tem mais um. Acabei de olhar porque tem um box de House of Night Series, que é de 1 ao 12. É Redimida o título 12. Então vamos lá, pela ordem. Marked, Betrayed, Chosen, Untamed, Hunted, Tempted, Burned, Awakened, Destined, Hidden, Revealed, Redeemed. Caraca, Então, essa mulher. Alguém conhece ela fora isso? Não. Porque essa mulher só escreve isso. É isso. ela escreveu outros bagulho, mas ninguém mais conhece, mas ninguém traduziu, né? Parece. Amiga, mas no fundo é a Ela mesma coisa. É a some mesma depois história de de ficar- fantasiosa. É porque ela some depois de 2015, então assim, eu acho que ninguém procurou mais pra. Atravessando por terceiro bloco, aprofundando mais um pouco agora pro lado dos autores nacionais que comentaram sobre esse assunto, exaltando a Ali Hazelwood e outras autoras, defendendo de que não existe mal nenhum em usar uma base comum para as suas criações, desde que eles tomem o cuidado de editar pontos cruciais das histórias e fazer com que o desenvolvimento dos personagens sejam modificados ao longo disso. E agora eu vou abrir um espaço para um bando de confissões literárias que vai sair daqui, que em parte já sei resposta porque eu já trabalho com essas pessoas há um bom tempo. Esses autores justificaram isso em cima da premissa do seguinte: vocês, leitores, compram da gente, autores, sempre a mesma coisa. Então por que eu vou escrever algo diferente? E agora que eu faço a segunda pergunta: quantas vezes vocês deixaram de ler algo novo porque não tinha a premissa dos seus livros favoritos? Vamos lá. Eu acho que tem um bagulho que a gente não comentou aqui, e eu vou até pesquisar pra ver se é o mesmo nome mesmo. A dona Ali, pelo que eu tava vendo, os livros dela que estão agora em hype, foram comprados e que eles sim eram fanfics. Inclusive dá até pra saber qual que eram as longs e o que eram
as one-shots, que são longos para fanfics mais longas, e one-shot que é normalmente com um capítulo só. Não é à toa que a gente tem um livro só com vários contos dela, e aí os livros sozinhos, solos, certo? Certo. Só que ela tem um outro livro que tá pra lançar, não sei se já lançou nos Estados Unidos, que chama Checkmate. Checkmate, eu acho. Acho que nem sei depois. Que é uma premissa já diferente do que ela veio escrevendo nas teorias aí dela dos romancezinhos que virou sucesso no TikTok. Mas eu já vou complementar aqui que eu acho que esse livro vai flopar se vier pra cá. E vai vir. Mas eu ainda acho que vai flopar. Entendeu? Porque ele é diferente, ele já é outro bagulho. Não tem nada a ver com o que ela já vem escrevendo e tudo mais. Então acho que a galera já não vai procurar. E pra mim, o que fica é que as pessoas se incomodam não pelo fato de que o livro dela tem uma estrutura parecida, mas só porque ela foi pega copiando partes, entendeu? Porque essa história de que era parecido já veio desde quando a Razão do Amor foi lançada. Só que agora que a pessoa começou, não, mas tem trechos muito iguais, tem tudo muito parecido, aí agora estão querendo te matar dela. E eu não entendo as pessoas, é aquilo que você falou, amiga, você falou, gente, não vai mudar nada, sabe? Porque a pessoa vai continuar consumindo, certo? Certo. Porque, olha, eu tenho um exemplo nacional pra gente falar aqui, vamos falar dela? Da limonada? A Day Lemonade, dessa vez eu estou dando um nome pra explicar, que é essa mulher, ela copia e cola todos os livros dela. E eu sou uma pessoa que eu estou falando com credibilidade. Sabe por quê? Porque eu comecei a ler as coisas dela, só que eu li muito espaçado. Eu não li um atrás do outro. Eu li o livro dela, achei legal. Não é muito nada demais. É um livro pra você sentar e ler e se divertir um pouquinho e ir embora. Aí eu li outro. Aí foi divertidinho. As personagens principais delas, meninas, me incomodam muito. E eu fui ler outro. E aí eu falei, caralho, é a mesma merda. É a mesma personagem feminina, novinha, pura, virgem, que engravida, e o cara é sarcástico, frio e calculista, e às vezes ele é mafioso ou não. Então, tipo assim, eu não leio mais coisas dela, porque eu já sei o que eu tô esperando ali de estar lendo as coisas dela. Então eu li o que deu e fui embora. Por que caceta as pessoas continuam comprando? Porra, se você acha que o livro dela é a mesma coisa, da Iri Resolute, por que você tá comprando? Deixa ela escrever o que ela quiser, só você não consumir. Tem a e eu questão... ainda acho pior que a ele, porque ela tem muito mais livros. Sim, tem a questão de que ela, além dela ter dezenas de livros, quase centenas, a gente entra nessa raiva que a série iria, se ela estivesse aqui, do gênero Dark Romance, que é esse subgênero do terror, que agora eu vou me autocorrigir, né? Que eu sempre digo que é o subgênero do romance, mas me corrigiram outro dia, então vamos botar a correção aqui. Que é esse subgênero do terror que ele se repete por natureza. As tramas são iguais. É sempre um homem criminoso corrompendo uma menina inocente. Quais crimes ele comete? Aí eles variam. Mas é sempre a mesma ideia de um corrompendo o outro. Às vezes, são raras as vezes, tá, pessoal? Às vezes rola de ser o inverso. A mulher ser a grande criminosa B10, do cara ser o completo idiota que entra no caminho dela por acaso. Às vezes rola. Acontece isso. Já encontrei alguns que são assim. Mas a maioria é o cara que é o criminoso, B10, etc., corrompendo a menininha inocente que não tem nada a ver com isso e que chegou ali por acaso. Então, assim, essas tramas se repetem dentro do gênero. Não tem como fugir disso, porque o gênero foi criado em cima disso. Que foda. Os livros que eu li dela não são Dark Romance. São romance e romance. Pra você... Não, pra gente... Por isso que eu coloquei ela aqui, gente. Porque eu concordo com a Rai. Dark Romance é um gênero... É um dos gêneros mais repetitivos que tem. Entendeu? E eu acho muito esquisito quando vem um Dark Romance novo e todo mundo fica tipo... Nossa, o plot explodiu na minha cabeça. Aí você vai ver o mesmo plot.
É o mesmo conteúdo, sabe? Coisa, é a mesma Ai, é um mocinho anti-herói. Ai, que não sei o que. Você fica, minha filha, eu li isso, eu não quero ler mais. Tipo, isso não é um plot de cabeça, não. já li, Mas isso a vem. dona Limonada, ela consegue piorar esse nível, entendeu? Porque ela pega um livro dela, ele tem uma estrutura, ela tem uma escaleta idêntica pra qualquer gênero. É tipo assim, se ela escrever um romance policial, vai ser a mesma coisa. Porque a estrutura tá vendendo. Ah, não, essa daí é literalmente. Gente, essa mulher, ela vive pra vender livro. E sabe que é uma merda? Ela faz bem, porque senão ela Cara, estaria. Tipo, se exato. você for no ranking, ela tá sempre, é isso. Tem gente que compra. Esse é o ponto. Gente, olha isso, eu vou falar uns nomes, só pra vocês entenderem de como ela vende. Seduzida. Muito além da luxúria, série Corações Intensos. Tem 5.019 avaliações. Obcecado pela Protegida. O Tutor Grego e a Bailarina. Esses dois são séries diferentes, tá? Tem 5.060 avaliações. Apaixonado e Perigoso. Também é outra série. 2.443. A Tentação Submissa do Capitão. 4.000 avaliações. Gente, tudo isso. Gente, Seduzida por Contrato. O Grego e a Sugar Baby tem 12.000 avaliações, gente. Mas, cara, você tá reclamando do quê? Eu falei isso lá no início do programa. São leituras fáceis, que não é feito pra você pensar muito no que tá acontecendo, porque se você parar 10 minutos pra pensar mais no que tá sendo narrado, você vai começar a ver problema e você não vai conseguir se divertir. São leituras rápidas, porque esses livros não passam os 13 das páginas, e são leituras que não foram feitas para serem nada além de entretenimento. Isso é algo negativo? Nem sempre. Mas é uma pessoa que sabe o objetivo dela e tá seguindo esse objetivo. Vai ter gente comprando. A Yasmin tá certa. É aquilo que eu falei. Se está vendendo, é por um motivo. Não tem por que reclamar. Você sabe quanto que você está consumindo. É assim, Yasmin, quantas vezes você deixou de ler o livro porque não tinha enemies to lovers nele? Eu tô respondendo porque eu não advogado. Quantos livros da Victoria Schwab você deixou de ler porque não tinha uma variação de vilão? Nenhum de anti-mocinho, né? Não, nem vale essa pergunta, porque a Victoria Schwab nem escreveu tanto assim. Ela não escreveu tanto livro assim. Ela não escreveu tanta coisa ainda. Dela, que foi a casa da casa lá, foi porque eu tava com preguiça e eu vi o pessoal falando que o livro não é tão bom assim. Mas eu vou ler esse livro ainda, mas eu tô com preguiça. Mas, assim, se eu deixei de ler um livro porque ele não tem enemies to lover, próxima pergunta. Meu, essa garota, meu Deus. Eu sabia que ela ia fazer isso, cara. 6 anos de amizade, eu conheço essa peça, eu conheço. Agora falando sério. Mano, olha, depende muito. Sabe por quê? Porque, assim, o plot de Enemies to Lovers é mais o que me faz ficar se a leitura estiver chata. Agora, se eu peguei pra ler e eu me prendi na leitura, eu fico de boa, sabe? O problema é que eu demoro pra ler, mas, tipo, deixa eu dar de exemplo. Por exemplo, o Vermelho, Branco e Sangue Azul, ele tem Enemies to Lovers, não é Enemies to Lovers bem ruim, mas é um Enemies to Lovers e eu não terminei de ler. Eu só larguei o livro, entendeu? Ele é o que tenta me prender. Eu não vejo aquilo ali como enemies, mas ok. E assim, ele é vendido como, mas é muito ruim. Não faz muito sentido, cara. São conflitos de interesses. Inimigos então, não. Aí, tipo assim, o que me faz ficar. Eu fiquei em Príncipe Cativo por causa do Enemies to Lovers, que foi prometido no livro. E também da política, eu achei também a escrita da autora boa. Mas tem certos livros que, tipo, eu só fico por causa que, tá com Enemies to Lovers, mas o livro é mal escrito, sabe?
Mas, cara, é muito difícil, sinceramente. Hoje em dia o que tá me pegando mais é premissa mesmo. Tipo o do menino que vê gente morta lá. Ele não é ele, me chulava, eu peguei pra ler também. Mas, enfim. É, a gente tem N exemplos. Eu tô aqui da Amazon aberta aqui, eu tô vendo nomes de várias autoras que eu pesquisei pra falar sobre esse programa que eu não vai dar tempo. Que se enquadram nesse ponto de que são leituras repetitivas. E assim, elas vendem rios em livros. Nunca vi nenhuma delas passar dificuldade pra vender porra nenhuma. Então, assim, se você que tá reclamando e tá ouvindo esse episódio, começa a não comprar, porque isso sim surge efeito. Porque no segundo que você parar de comprar e outras pessoas saírem da tua movimentação, elas vão perceber que existiu alguma coisa errada, que não tá vendendo mais, e elas precisam inovar. Mas enquanto isso não acontecer, sinto muito. Vai ter que engolir isso aí, cara. Entendeu? Porque não tá dentro das obrigações do autor ser inovativo sempre. Nem todo mundo banca o Stephen King da história. O Stephen King, ele é doido. Ele é doido. Ele lançou Outsider, que é uma história sobre um inimigo político, e no ano seguinte ele tava metendo uma história nada a ver com a anterior, tá? O mundo inteiro achando que ele ia mandar um livro de terror gigantesco ano passado, e ele meteu um livro de fantasia infanto-juvenil. O Stephen King é doido. Ele não liga. Ele escreve o que ele quer e foda-se. Mas nem todo mundo é como ele. Então vocês não podem querer esperar dos autores, principalmente alguns que são independentes, como a Limonada, que a Anne citou, nunca vai ser contratada por uma editora. A gente tá muito bem um pouquinho, mas enfim. Ai, que horror! Mas não, olha, ela fez por hoje. Mas, amiga, é verdade, ela nunca vai ser contratada. E não, eu não acho ela que só ela fez não por quer. hoje, como eu acho que ela prefere. Eu também acho. Ela prefere. Eu também acho que ela prefere não ser. E ela faz por hoje não ser também. Gente, Gente, vocês acham que ela ganha pouco? Essa mulher não ganha pouco, não, viu? Não, cara. Ela provavelmente iria ganhar muito menos se ela fosse contratada por alguma editora que fosse. Enfim. Então. A Limonada. A Arma X. Vocês vão pegar a referência aí. A Arma X. Tem a... Nossa senhora. Essa aqui é mais difícil ainda. Tem aqui escreveu sobre o cara que comprou a menina de 12 anos. Mas assim, essa aí é mais específica. Tem gente que vai pegar. Meu Deus. Quê? Você não soube dessa, não? Não. Como ela é contratada de uma editora, eu vou falar o nome dela. Hã? Nana Pavoli. Ah, Nana! Ela é contratada paralela, ela escreve romance erótico, e de vez em quando ela dá umas loucas e resolve pra escrever um negócio desse aí. De vez em quando não, amiga. De vez em quando você tá sendo muito carinhosa. Eu não leio as coisas dela, bicho. Enfim, a Nana, que ela é contratada da paralela, que infelizmente, mas enfim. Então assim, a gente tem que aturar esse tipo de coisa, porque eles vão continuar, entendeu? Isso aí, querendo ou não, rende dinheiro. Isso aí, querendo ou não, cedo ou tarde vai ser adaptado pro cinema, tá ligado? E a gente vai ter que... Mas você diz do quê? De adaptação de cinema? Porra, se 365 dias foi adaptado, você acha que... O Seduzida pelo Mafioso, que eu não sei se é esse o título, não vai ser? Amiga, mas tem uma escritora brasileira, a Sue Becker. Sim, aí a outra. Dela, foi comprado. Ele vai lançar. O Lado Bom de Ser Traída. Pois é, essa aí é outra. A diferença é que a Sue escreve muito bem.
os livros dela são completamente diferentes um do outro. Mas sim, mas é verdade. Mas aí que eu tô te falando, se esse da Fleabag com esse título foi comprado pra virar filme, pro Seduzida pelo Mafioso virar filme, é 3 pulos. É 3 pulos. Tá ligado? Não é muito difícil. É só a gente esperar, tá ligado? Que alguém vai ter essa ideia. E as pessoas vão assistir. Ah, amiga, mas aí você tá julgando a Sui. Você tá julgando a Sui. Só o lado bom de ser traída só porque essa coitada da menina foi traída. Não, eu tô falando por causa do título do livro. Se um título horroroso desse conseguiu, outros conseguem. Entendeu? Ela pode ser uma ótima escritora, mas esse título, pelo amor de Deus. Enfim, gente, é isso que a gente queria dizer hoje. Esse episódio é basicamente uma reclamação das pessoas reclamando. A gente baseia a programação do podcast nas falas de vocês nas redes sociais, de vez em quando o que sai é isso. E a gente não pode reclamar. Exato, a gente não pode reclamar porque, afinal de contas, a fonte não colabora. Entendeu? Eu vejo você semana que vem. Por favor, achem coisas mais importantes para que a gente possa falar sobre. Até logo e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.